Olá, gente. Boa tarde. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Sim, Ana? Sim. Sim. Vocês que estão um pouquinho baixos para mim. Deixa eu ver aqui. Pronto. Bom, gente, sejam todos bem-vindos, né? Ao quarto Genitalk. Já quero agradecer desde já a todos que estão aqui. Essa edição do Geni, a gente traz como tema, né? Família e diversidade, em especial parentalidade e transfiliação. Desde já peço desculpas, inclusive, por minha câmera não estar aberta, gente, mas é porque a internet está bem ruim, então o sinal fica oscilando, né? Aí corre risco da apresentação parar. Então, peço desculpas por não estar aparecendo, mas estou aqui durante todo o Geni. Alejandro já está aí, Ale, que vai estar apresentando comigo hoje. Oi, tô aqui sim. Eu nem me apresentei, gente. Meu nome é Ingrid, para quem não conhece, né? Meu nome é Ingrid, e eu vou estar apresentando junto com a Lê, que foi esse que falou aqui agora. E vamos dar início aí a nosso Genitalk, né? Bom, como eu falei, o nosso tema é família e diversidade dentro dos parâmetros de homoparentalidade e transfiliação. A gente preparou aqui uma breve introduçãozinha sobre isso. Bom, família. Poderíamos dizer que família se trata de um grupo de pessoas que partilham ou que já partilharam a mesma casa e que possuem um certo grau de parentesco. Mas família não se trata apenas disso. Família é o coração da vida, é um lar, é o respiro quando a vida parece pesada. É quem te aceita como é. São os pais carinhosos, as mães que zelam com todo amor os filhos, as amigas agora que se tornaram irmãs e que compartilham um lar de amor. E também são aqueles que surgiram em nossas vidas de maneira inesperada e trouxeram com eles uma pontinha de paz. Mas ainda existem aquelas famílias que foram tão sonhadas e que a cada passo elas estão mais próximas de serem realizadas. E com isso concluo que família não são laços de sangue, são laços de amor. E que ao falar de amor, toda e qualquer forma é sempre bem-vinda. Quando falamos de transfiliação, a gente fala que seria uma modalidade familiar, né, em que se inclui a maternidade / paternidade também a pessoas trans, assim como famílias que têm filhos ou filhas que em algum momento da vida transicionaram. Já a homoparentalidade se atribui às diferentes modalidades de famílias, né, que foram surgindo nos últimos tempos, e que expressa as transformações muito significativas, né, na relação família e indivíduo em relação à sociedade. Algumas dessas modalidades elas estão fundadas em nuances muito singulares, como é o caso da homoparental, da família homoparental, né? Que são famílias constituídas pela relação afetiva entre dois indivíduos do mesmo sexo que se relacionam de forma estável com ou sem a existência desses filhos na relação. Todo genital, que, gente, eu não sei, né, se é o primeiro genital que de vocês, se forem bem-vindos, mas a gente sempre tem convidados. E dessa vez a gente trouxe Estênio e Emiliano, né? Eu acredito que Estênio está aqui presente. Emiliano, fiquei sabendo que não pôde vir, mas já sou super grata por Estênio estar aqui. Estênio está aí? Olá, boa tarde. Boa tarde, Estênio. Deixa eu tentar ajustar minha câmera aqui, só um minuto. Gente, enquanto isso, Estênio está aí se ajeitando. Olá, Consegui? boa tarde. Consegui. Olá, boa tarde. Por mais que já faça um tempo que a gente está envolvido com essas tecnologias, mas a gente ainda sofre com elas, né? Vez ou outra eu chamo esses dois aí para me ajudarem, porque eles sabem mais do que eu sobre isso. Bom, Estênio veio a convite de nós, né, aqui para estar presente na reunião do GNI. Na verdade, Estênio foi um professor de professora Anísia, né? Professora Anísia que está aqui com a gente também, e ela comentou sobre a possibilidade dele estar aqui com a gente. A gente ficou muito feliz dele ter aceitado o convite, de compartilhar um pouco, falar, né, sobre essa experiência dele enquanto pai, pai de 2 meninos e seu parceiro também. Então, Estênio, fique à vontade para contar, falar, relatar um pouco de sua história.
Bom, boa tarde mais uma vez. Eu quero agradecer ao convite, né, parabenizar também, né, pela iniciativa, né, agradecer a Ingrid, agradecer a Anísia. A Anísia foi uma grande querida que esteve aqui conosco, né, fazendo mestrado em filosofia. Eu sou assistente social de formação, mas com o pé na filosofia, né, também. E Emiliano, também professor aqui da Universidade Estadual do Ceará. Nos conhecemos na militância, né, numa greve, numa ocupação da universidade, né, então temos essa história política também juntos, né. Em um determinado momento a gente resolve então aí dar esse passo a mais nessa constituição da família, né, dessa nossa família. Eu estou falando da Constituição, aliás, um passo a mais nessa Constituição, porque são duas coisas que dizem respeito a esse passo a mais. Tanto, vocês estão vendo aí as duas fotos, né? Essa foto primeira é do nosso casamento civil, que depois de alguns anos já juntos, né? Hoje nós estamos com 16 anos juntos, né? Vamos fazer 17 anos no próximo ano. E muitos anos depois, né, já nós resolvemos, então, oficializar, institucionalizar, né, que é essa foto aqui do casamento civil, né, após a decisão do STF, né, começa aí nos idos de 2011, o reconhecimento da união estável, posteriormente, né, o reconhecimento do casamento, e a gente, em 2014, efetiva, né, e antes a gente já tem adotado os meninos, que ocorreu o processo de adoção em 2009, a gente começou o processo em 2009, né, em 2010 os meninos já estavam conosco, a gente costuma dizer que foi mais rápido do que uma gravidez, né, foi menos de 9 meses. Depois eu vou explicar para vocês por que foi mais rápido também, né, porque dentro dessa diversidade de família, tem uma questão que é uma questão que a gente sempre pontua, né, que é a questão da adoção, independente também da parentalidade, se homoparentalidade, se monoparentalidade, se heteroparentalidade, também é uma família diversa, né, imbuída de muitos, né, tabus e preconceitos, né, e aí a gente decidiu e optou por essa composição, que a gente sabe que não é a única forma, né, a gente tem amigas e outros amigos também que conformaram suas famílias, né? Conformaram no sentido de deram forma às suas famílias a partir de outras experiências que não propriamente a adoção, né? Então, as fertilizações in vitro, né? Enfim, todas as outras formas, que também são tão legítimas quanto a adoção. Mas o que eu estava dizendo antes de falar desse parêntese, né? É que a gente, primeiro, nem o casamento, nem a adoção foi o fechamento, ou foi a definição da nossa família. A gente já se sentiu uma família, né? Mesmo nós dois, né? Mesmo sendo eu, Emiliano, a gente já se reconhecia e se entendia enquanto família. Isso é importante a gente posicionar. E depois eu passei a ser muito convidado como assistente social, né, a falar sobre isso. Era uma coisa que eu fazia sempre questão de pontuar, né. Então, a legitimidade da família, ou a legitimidade da relação homoafetiva, ela não vai estar nem no processo de adoção, nem na oficialização dessa união, né, através do casamento civil. É importante, é um elemento importante do ponto de vista da luta por direitos, e para nós era muito simbólico do ponto de vista da segurança afetiva dos meninos, né, a gente estava num período em que as nossas irmãs, né, estavam oficializando suas relações, os meninos questionavam, e por outros processos também, né, de reconhecimento em outras instâncias, né, de saúde e outras instâncias jurídicas, a gente, então, considerava isso importante, né, mas isso não quer dizer que todas as pessoas, para que tenham sua família legitimada, precisam desse processo, né, nem da união, nem do reconhecimento legal, né, a partir do casamento, né,
desse reconhecimento legal jurídico, e nem toda família homoafetiva ou homoparental precisa também se constituir a partir da paternação, da maternação, da filiação, né? Então, isso é algo importante para dizer, e é talvez estranho eu dizer isso, tendo os meus pequenos, que são já enormes, mas para a gente continua sendo pequeno, né? Porque já não consigo pensar a existência sem eles, né? Eles já fazem parte da minha vida, da nossa vida, então constituem essa unidade de afeto, como muito bem foi falado, né? Esse espaço aí de segurança, de apoio, eles são esse espaço para a gente também. A gente não é só os pais que são para os filhos, né? E é uma coisa que a gente aprendeu muito no processo de adoção e que na verdade a gente já parte desse ponto de referência. Toda e qualquer família, toda e qualquer relação filial, paternal, maternal, só se constitui mesmo pela adoção, né? Mesmo sendo uma filiação biológica, né? Se você não for adotado por seu pai, por sua mãe, né, por seu genitor, ele se torna apenas um genitor, uma genitora, né? Tem gente que tem a vida inteira conflitos familiares porque, de fato, nunca foram efetivamente ou plenamente adotados, né? Nunca se constituíram nesse processo de filiação, de maternação. A gente se incomodava muito porque as pessoas diziam filho de coração e filho de sangue, né? E a gente dizia, não, filho só é filho se for de coração, né? Filho de sangue não existe, né? Filho só é filho mesmo se ele se constitui nesse processo de afetividade, né? Se ele se constitui nesse processo, e é um processo de mão dupla, né? A gente começa a entender e compreender que os filhos também paternam, aliás, que se filiam, né? A gente paterna ou materna e os filhos se filiam, né? Esse processo, ele também precisa acontecer, né? E na adoção isso é muito claro, isso é muito nítido, né? E foi muito bonito como o processo foi se constituindo, né? A gente começou a visitar o Diogo, que é esse mais esse que está aqui do lado do Emiliano, né? Do lado esquerdo de você, né? Da tela. A gente começou a visitar o Diogo, que é o mais velho. Ele hoje está com 15 anos. Na época que a gente começou a visitar, ele tinha 3 anos, né? Ele é surdo, né? Então, a nossa família, a gente costuma dizer que só falta a questão de gênero, né? Questão de gênero do ponto de vista da mulher, né? Porque nós somos aqui, né, 2 homens homossexuais, né? Com 2 filhos negros, né? O Emiliano diz que eu tenho um pouco aí de um perfil árabe, né? Meu judaico, árabe, etc., do oriental. O Diogo, né? Pessoa com deficiência, ele é surdo, né? Então, é um complexo aí bem diverso, né? De questões, né? Falta ainda a nossa pequena, que eu espero que venha a partir aí da paternação dos meninos, né? Mas a gente começou a visitar o Diogo, né? E é um processo que vai se construindo e se consolidando, né? E a gente vai observando como essa afetividade como ela vai se efetivando, né? Desde que a gente decidiu, quando a gente fez o cadastro e a gente resolveu, primeiro que nós somos o primeiro caso aqui no Ceará, nós somos aqui do Ceará, nós somos o primeiro caso em que a adoção foi feita no nome dos dois, porque para a gente não tinha escolha, para a gente ou era no nome dos dois ou não era, né? Então, porque anteriormente muitos processos se davam a partir do nome de um dos adotantes, né, e o outro, em geral, não estava na certidão, enfim. E para a gente isso era impensável, né? E aí a gente, então, resolveu fazer assim. E desde quando a gente fez o cadastro, a gente já começa a sonhar, né? Por isso que eu digo, é um processo similar, eu acredito. Nunca engravidei, né? Mas eu imagino que seja um processo similar. A gente começa a planejar, a construir o quarto, né? A pensar nas questões, a conversar com a família, né? E também a adoção foi muito importante para a gente, no sentido de que
se para a família anteriormente ainda havia uma certa indefinição sobre o que nós éramos, né, do que nós somos, a partir do momento que a gente começou a planejar e a, inclusive, dizer do processo, isso se tornou claro, porque para a gente também era impensável se dizer, olha, você vai chegar na casa, né, do vovô tal e vai chamar o papai tal de tio, né? Então, não tinha isso, é papai, né? Como eles nos chamam. Então, foi um processo também de visibilidade, né? A adoção veio mais nesse sentido, né? Não é completar a família, porque também não era algo que faltava, porque é problemático você pensar a adoção também nessa perspectiva, como algo que falta, né? Então, não é algo que falta, é algo que se completa no sentido de que é algo que se constitui, né? Algo que se amplia do ponto de vista do afeto, né? A gente, né? Porque se a gente pensa disso, as famílias que optam, sejam homens ou mulheres, por não paternarem ou maternarem, né? A gente pensa que lhes faltam algo. E não necessariamente todas as pessoas precisam, ou decidem, ou optam, ou querem ser mãe, ou querem ser pai, né? Inclusive, as mulheres são quem mais sofrem com relação a esse mito do amor materno, né? Inclusive, as mulheres são quem mais sofrem com essa superdeterminação da maternidade, né? De que as mulheres, a natureza da mulher é ser mãe. E a gente sofreu com isso, né, ao reverso, né? Porque as pessoas sempre pensavam, mas vocês vão saber cuidar, vocês vão saber, né, educar, vocês vão saber dar limite, vocês vão saber. Então era sempre uma coisa assim, né, de que faltava a gente aquela natureza da maternidade, né, como se algo que fosse próprio da mulher, como se não o homem não pudesse cuidar, né, como se o homem não pudesse, dois homens não pudessem constituir uma família, né? Então a gente percebeu isso muito, seja na escola, seja, né, na família, né? Tinha sempre essa coisa de que faltava esse elemento feminino, né? Esse elemento que seria o elemento do cuidado, o elemento, né, da maternidade como algo natural, né? Mas tá aí, vocês estão vendo os dois, né? Aqui não são as fotos mais recentes, porque os adolescentes começam a entrar, eles estão com 15, 14, né? E vocês já foram adolescentes, ou alguns de vocês talvez até sejam, mas adolescentes começam a entrar naquela fase de ter mais resistência à foto. Então foi difícil encontrar uma foto dos quatro juntos, e inclusive com um rosto um pouco mais visível, né? Porque o adolescente normalmente ele não quer, então quando a gente consegue, ele faz aquela cara de desagrado, né, e tal. Então, a foto que a gente conseguiu aí mandar, né, mais recente, que tivesse aí um pouco mais de pose, né? Porque normalmente não tem mais pose, porque em geral, como eu já disse, os adolescentes têm essa fase mesmo de resistência, né? Mas tem sido uma experiência, sobretudo nesse contexto da pandemia, né? No contexto da pandemia, a gente tem convivido muito mais, tem dialogado muito mais, é uma coisa que a gente também procura estabelecer, né? Que eu acho que é isso que representa a família, né? Que é essa abertura, né? Os meninos sempre tiveram essa abertura com a gente de fala, né? E é uma experiência que a gente tem conversado muito, o Emiliano, né, que nos faltou, né, que é essa abertura para a fala, para as perguntas, né, sobre sexualidade, sobre racismo, né, sobre todas as questões, né, que dizem respeito aí a essa sociedade que são problemáticas, né, então, sobre feminismo, né, sobre homofobia. Então, todas as questões que eles nos perguntam sobre masturbação, né? Então, todas essas questões que a nós sempre nos foi colocada como tabu, né? E que a sociedade também evita falar, né? Aquilo que a gente tem defendido do ponto de vista, né, de uma proposta de educação sexual nas escolas, né? De que as crianças, adolescentes aprendam, né? E compreendam, né? Sobre seu corpo, sobre as suas experiências, sobre os limites dessas experiências, né? E que muitas vezes não é dada essa possibilidade, né?
E a gente tem trazido isso, tanto do ponto de vista de esclarecer, de explicitar, né, algumas questões, como também de apresentar esses limites. E eu estou falando muito nisso por conta desse contexto da adolescência, né? E esses limites, tanto deles, né, conduzido, né, do externo para eles, como deles para o externo, né? Que eles também precisam aprender que as mulheres também não são objeto, né? E que também eles têm liberdade para escolher, né, a relação que eles acreditam que eles definem, né, como sendo a relação que eles querem viver e que, na verdade, não é apenas uma questão de querer, né, mas que diz respeito na sua própria dimensão de vida, né, que é um conjunto de fatores e de elementos. Então, a gente tem procurado trazer, claro que não é também um comercial de margarina, né, embora as fotos aí apareçam, né, com esse conjunto de alegria, né? Que é as fotos mais alegres que a gente trouxe, mas a gente tem conflitos, né? Inclusive nesse processo também tem se apresentado nesse diálogo mais intensificado, como a gente falou, né? Mas também tem se apresentado esses conflitos, né? Mais permanentes. A gente tem assumido algumas responsabilidades que não assumia antes, como a questão, né, da orientação mais ampliada do ensino, enfim, e outros processos que toda convivência traz, gente, né? Então, toda convivência é também complexa, né? Então, existem conflitos, existem questões aí que se apresentam nas relações, como vocês vivenciaram na vida de vocês como pai, como mãe, né? E aí tem uma amiga nossa, né, que é intérprete de Libras, e a gente conheceu ela através da comunidade surda, né, e ela sempre vinha aqui nos visitar e se tornou íntima da nossa casa. E ela dizia para a gente assim, eu nunca vi uma família tão normal como vocês, né, com a família que manda dormir, manda tomar banho, reclama porque não comeu ainda, porque não escovou os dentes, né, e tal, quando está doente leva para o médico, né, quando passa a noite acordado, né, vai na escola, para a reunião da escola. Então, todos esses processos que diz o que é família, né, o que é um pai, o que é uma mãe. Né? Então, se é isso, é essa convivência, é esse acompanhamento, né, esse cuidado, é essa atenção. Né? Então, tem isso que a gente tem procurado fazer, né, e tem aprendido a fazer, porque também não há uma fórmula. Né? Por isso que tem algumas categorias, eu estou tentando falar de um modo mais pessoal, né, sem entrar na discussão mais teórica, conceitual, porque eu acho que não é a proposta, né, mas tem algumas categorias, para também chamar atenção um pouco para isso, que não me agradam, né, inclusive eu falo muito para as minhas orientandas, porque é um tema que acabou chegando para mim, né, adoção, família, etc., que são temas, expressões como arranjos familiares, né, ou modelos de família. Então, são expressões que não representam, para mim, isso que é a família, porque a família é esse processo de construção, né? É esse processo que não é um modelo, não há modelo, por isso que eu insisto muito nisso, né? Embora reconhecendo a legitimidade da minha família, dizendo que foram passos pensados do ponto de vista, né, de que a gente, por escolheu, né, ser pai, escolheu casar, mas a gente não acredita e nem defende esse modelo, né, do casamento institucionalizado ou da adoção, né, como o modelo. Né, é uma configuração, é uma forma de família existente diante de uma diversidade de possibilidades de família, como eu já disse, né, um casal de duas pessoas, né, sejam homens ou mulher, ou duas mulheres, ou um homem ou uma mulher, podem conviver e mesmo sem filhos, constituir-se como uma família, né, ou um trisal, né, como as pessoas têm também chamado, a poliamor e as relações poliafetivas têm sido também, do âmbito das relações familiares, né, uma nova expressão que tem se apresentado, né, uma nova que eu digo assim, que tem se alcançado mais visibilidade, porque de nova não tem nada, né? A história da humanidade, as relações poliafetivas, elas sempre existiram, né?
eles existiram, né, já há séculos existiram, né, mas elas têm ganho maior visibilidade, inclusive algumas delas já com reconhecimento jurídico, né, inclusive em processos de adoção, seja em reconhecimento jurídico da relação, ou seja em reconhecimento dos processos de adoção, né? Então, eu estou chamando a atenção a essa especificamente, né, porque dentro dessas novas configurações, é uma delas que, inclusive, muitas vezes aparece aí de modo polêmico, né, para algumas pessoas, mas só para dizer que essa diversidade é uma diversidade que deve ser pensada dentro desse contexto de abertura, né? É uma construção histórica permanente, né? Hoje, inclusive do ponto de vista da família, alguns estudiosos e a própria dimensão jurídico-legal têm apontado para um grupo de amigos que resolvem viver juntos e dividir afetos, dividir as despesas econômicas, né, o espaço, e que não tem nenhuma relação sexual nesse sentido, né, daquilo que a família tradicional de algum modo apontou, né, como objetivo da reprodução, mas que isso se constitui como uma unidade familiar, né, porque a unidade familiar vem nessa perspectiva do afeto, da parentalidade, constituída por essa dimensão do afeto, do espaço da segurança, né, do espaço da divisão aí de determinadas necessidades, né, e a divisão dessas formas e modos de satisfação dessa necessidade, né? E como eu disse, essa segurança é uma segurança que não é só dos meninos com relação a gente, mas a gente com relação aos meninos, né? A coisa de que momentos de situações complicadas, né, em que os meninos, então, se apresentam para a gente como uma segurança. O processo para os meninos entenderem, primeiro eu quero dizer assim, né, só retomar a questão, algumas coisas do processo que foi rápido, mas o processo foi rápido, só para a gente entender, não é porque não haja preconceito, né, não é porque é tudo bom lá no judiciário, não. Primeiro porque eram adoções específicas, são as chamadas adoções tardias, né, de crianças acima de uma determinada idade, os meninos já tinham 3 anos, o Diogo chegou primeiro e depois o sistema de justiça identificou o Fabrício e como são irmãos também biológicos, ele tinha prioridade de vir para onde o irmão estava. E aí o processo dele se tornou rápido também nesse sentido. E do Diogo, por ser tanto pessoa com deficiência, negro e já numa idade avançada. Então, é um perfil que é pouco buscado do ponto de vista dos processos de adoção. A gente também não identificou preconceitos nos processos, também por conta, a gente entende isso da própria condição e experiência nossa. Professores universitários, né, com uma certa estabilidade econômica e social, e eu, assistente social, que é um dos sujeitos que acompanha o processo. Então, como assistente social, a gente sabe que isso teve um peso no embarreiramento do preconceito. Não é que o sistema de justiça não tenha, não é que esses espaços não tenham, mas a gente também entendeu isso. Os meninos, foi um processo interessante. E essa pergunta é interessante porque o Emiliano ele estava numa viagem a trabalho e eu subi a serra com os meninos aqui, né? E aí estava subindo a serra com os meninos, eles tinham, eu acho que por volta de seus 6, 7 anos, não me recordo bem a idade. E aí o primeiro começa, né? Fabrício diz, pai, e eles já tinham aprendido isso em algum lugar, né? E eles, pai, da barriga de qual mulher eu nasci? E aí eu gelei, né? Assim, eu vou responder. E para o Diogo, que chegou primeiro, e para o Diogo, que também, o modo como ele lidou, ele tratou a coisa foi um pouco diferenciada, ele perguntou, a pergunta foi outra, né? Ele disse, pai, como eu nasci da barriga de um homem, né? Aí eu peguei e disse, meu filho, vamos fazer o seguinte, quando seu pai chegar de viagem, a gente senta e conversa os 4. E aí, assim eu fiz. O Emiliano chegou, a gente sentou os 4, fomos conversar e fomos explicar para eles dois, né, que aquilo que eu já tinha dito para vocês, né, que eles não estavam preenchendo nada, né, que a gente
em um determinado momento, desejou, né, que a nossa família se ampliasse, né, nós sentimos o desejo de ser pais, né, e sabíamos e aí decidimos pelo processo de adoção, e a gente também teve todo aquele cuidado para não moralizar, né, a outra experiência, a experiência anterior, né, que eles tiveram, porque a gente sabe que também é um risco, né? A gente também não está respondendo nenhuma questão social nesse sentido, a gente não está aqui tapando um buraco que foi criado por alguém. Como eu já disse, as mulheres são sempre muito criminalizadas, inclusive por um processo já histórico de abandono do Estado, né? Então, a gente entende que todas as condições anteriores, né, que foram experienciadas, né, por outros sujeitos, né, que não tiveram condições de permanecer nesse processo e que na nossa avaliação só perderam com isso, porque são crianças maravilhosas, né, são dois meninos lindos, maravilhosos, com uma visão crítica do mundo, social, enfim, né, então a capacidade reflexiva. Então, a gente sabe que esses sujeitos antes de nós, né, que estiveram na vida deles antes de nós, tiveram seus desafios e foram desafios muito complexos. Então, a gente teve muito cuidado para não moralizar, para não criminalizar ou para não julgar, né? A gente só disse que, de fato, tinha pouco conhecimento sobre a experiência anterior, mas que essa experiência anterior não, não não implicava aí, né, no que a gente poderia construir daqui para frente, que era de afeto, né, que era uma família como outras famílias, né, que ia se constituir nessa dimensão, e nunca a gente foi, e não tinha como negar isso, né, como muitas famílias às vezes querem, inclusive, adotar bebês para poder ocultar o processo de adoção, né? Então, eles sempre se souberam adotados, e foi uma coisa interessante, porque a gente foi descobrindo nesse processo também que a maioria dos heróis são adotados, né? Então, Super-Homem foi adotado, Homem-Aranha foi adotado, Thor foi adotado, Kung Fu Panda foi adotado, né? Homem-Aranha foi adotado, enfim. Parece uma coisa assim boba, mas quando a gente está nos processos, né, de constituição, né, e acompanhamento dos filhos, a gente vai visualizando umas coisas e vai se apropriando de outras, né? Então, a gente percebeu isso, e há uma identidade dos meninos com isso, né? O Flash foi adotado, né? Então, quase todos, assim, né, desses super-heróis, que de algum modo traz, de algum modo, uma identidade aí, né, que fortalece um pouco essa representatividade, né? Então, foi algo nesse sentido, né? E aí também sobre a sexualidade, né, a gente foi sempre claro com os meninos, a gente, obviamente, né, sem... As pessoas às vezes acham que os homossexuais são promíscuos, né? Então, associam muito a homossexualidade à promiscuidade, então acham que a gente está o tempo todo fazendo né, sexo ou, sei lá, promiscuidade na frente das crianças, e não é bem isso, né? E a gente convive como todo pai, como toda mãe, como todo pai, mãe, né? E que a gente tem o nosso espaço. Muitas vezes a gente sai para namorar fora, eles sabem que a gente está saindo para namorar fora. Mas a gente sempre foi muito claro, né, da nossa relação, né? E eles também vivenciaram alguns conflitos na escola com relação a isso, mas também lidaram, né, com dificuldades em alguns momentos, né, com força em outros momentos, né. E aí é isso, gente. É difícil falar desse tema sem me empolgar e sem querer ultrapassar o tempo, mas como a gente tem mais gente para conversar conosco, a gente pode também depois, se tiver mais um tempo, responder mais alguma pergunta, mais alguma questão. Eu espero que tenha contribuído de alguma forma, falando um pouco desse que é um modelo, desculpa, que é uma forma, que é uma expressão, né, de um conjunto de tantas outras expressões de família que a gente tem, né? E a gente não está apresentando isso como modelo, né? Para ser legítimo e reconhecido, né, o gay tem que casar, o gay tem que ter filho, né? Senão a gente cria uma norma, e não é isso a ideia, né? É apenas uma expressão, mas, inclusive, o homossexual que vive só, que é um grande amigo que a gente traz aqui, apresenta para os meninos, é ele e os gatos dele, né? E a família dele são os gatos, né? Então, é uma expressão, ele se sente bem, é o modo como ele
como ele se estabelece e constitui a confiança, a segurança, o afeto, né? E nessa rede mais ampla de amizade, etc. Então, ele não tem uma relação fixa, determinada, e a gente não estabelece isso como algo moralmente condenável, né? Então, e às vezes a gente nota, por isso que eu estou querendo encerrar com isso, porque às vezes a gente nota que o uso dessa forma, né, de família institucionalizada pode ser complicada se a gente apresenta essa como modelo, né? Então, você pode ser gay, mas se case, tenha filhos, né? E fique no seu canto, né? Seja responsável, não seja... Então, isso é problemático, porque é uma forma que a gente escolheu, que tem a ver com as nossas posições, tem a ver com o que a gente, né, quis, né? E com o tipo de relação que a gente construiu. Mas isso não quer dizer que tenha que ser um parâmetro, uma norma para todo mundo, né? Porque a família a família tem que ser pensada nesse campo da diversidade. Obrigado. Obrigada, Estênio. É até chato, né? Que a gente queria ficar ouvindo mais, mas por conta do tempo, né? A gente tem que cortar. Mas foi muito bom escutar você compartilhar com a gente, né? Um pouco sobre a sua família. Foi enriquecedor, acredito que para mim, para todo mundo aqui, entender um pouco mais sobre essas questões. Mas, como você disse, a gente tem mais um convidado, né? Que é a Proaline e Charlie, que já estão aí, né? Acredito que sim, Proaline. Alejandro também já está por aí? Deixa eu ver. Tô aqui, sim. Eu ia fazer a apresentação deles, né? Mas. Pode ir, amigo. Então, gente, para darmos continuidade às nossas apresentações, nós convidamos a professora Aline, que é a professora do nosso campus, né? Campus Catu, e o filho dela, o Charlie, que é uma pessoa transmasculina. E é isso, vocês ficam à vontade. E aí, quer começar? Fala aí. Oi, gente. Como é que é essa família aqui? Então, eu vou começar falando um pouco sobre como eu me descobri. Eu me descobri com 14 anos. E desde então tem sido várias saídas do armário, né? São várias, uma atrás da outra. E eu queria saber, inclusive, qual foi a saída do armário que realmente para você foi assim, ok, eu tenho um filho trans. Então, eu acho que agora, com a hormonização, né? Então, assim, desde que eu estava grávida, né, a gente cria expectativas. Não adianta... a mãe que dissesse que não cria expectativas, eu acho que ela está um pouco fora da realidade. A gente imagina como vai ser e tudo. Mas nunca, em nenhum momento, eu achei que isso seria algo difícil, né? Quando aos 14 anos, foi antes, quando você estava com Letícia, você foi com 13, né? Foi. Isso, com 13 anos foi quando a bissexualidade, ela saiu do armário com a bissexualidade, e isso é tranquilo, sempre, porque para mim sempre foi algo absolutamente tranquilo. Nunca pensei que isso poderia ser um problema. Mesmo criança, às vezes, quando ela era criança, eu ainda chamo de ela. Isso é uma coisa que eu tenho que dizer. Eu ainda não internalizei que eu tenho um filho totalmente, né? Eu ainda penso um pouco na menina que nasceu antes, né? Então, no processo da infância, às vezes, diante de uma cena no jornal, uma história sobre homofobia e tudo mais, eu me via me questionando isso. Se por acaso os meus filhos também chegarem um momento de descobrirem uma sexualidade não convencional, né, fora do heteronormativismo, como eu vou reagir? E eu sempre soube que tinha espaço no meu coração, porque o ser que estava na minha barriga
nos 9 meses enquanto eu estava grávida, e que nasceu de mim vai continuar sendo esse ser. E o amor que foi construído, que foi aprendido, não vai deixar de existir. Então, aos 13 anos, ele me falou que a princípio, a gente achou que tinha uma relação somente homossexual. Foi quando ele estava com Letícia. E aí, depois, houve outros namorados, então, beleza, é bissexual, tranquilo, não tem problema nenhum. Quando ele chegou na faculdade, ele fez um discurso uma vez num processo de uma manifestação e gravou e trouxe para a gente ver. E aí ele falou assim, eu como uma pessoa trans, aí eu estava assistindo na televisão e eu fiz, isso é novo. Isso eu não sabia. E o pai dele também olhou para mim e fez assim, você sabia disso? Eu fiz, não sabia. E aí, ele, depois que terminou o vídeo, aí a gente parou e pediu para explicar. Explica aí, como é que é? Então, existia uma série Tinha uma falta de conhecimento da minha parte, da parte do pai dele também, né? A respeito, socorro. Né? A gente não sabia exatamente o que era ser trans, porque a noção que a gente tinha, inclusive, vinha da novela, daquela menina, a Ivana, que virou Ivan. Então, a gente tinha essa ideia ainda preconcebida de que teria que fazer uma mudança, uma cirurgia e tudo. E eu acho que somente agora, quando ele começou a tomar o hormônio, foi que eu pensei, eu tenho um filho. Eu tenho mais um filho, né? Porque o caçula, a princípio, até agora ele disse que ele continua sendo menino. Mas assim, eu trago isso, eu falo de uma forma como se eu estivesse brincando, porque eu não acho que deva ser tratado de uma forma pesada. Né? De tudo mais difícil de ser mãe, não é porque minha filha se assumiu meu filho. Não é a mudança. É o medo do que acontece lá fora. Essa foi a primeira preocupação, né? É o medo do sofrimento, que a gente sabe que não é um mundo fácil. Se o mundo já não é fácil para quem está dentro do heteronormativismo e, né, do padrão, imagina para quem foge do padrão, que não está no padrão. Então, esse era um medo muito grande, né? E um medo de todas as possibilidades de sofrimento. Então, aquela coisa da mãe querer botar embaixo da asa e proteger de todas as formas, eu quis isso. Ser mãe de uma pessoa trans está sendo parir de novo. Né? Eu me sinto novamente tendo um filho pequeno que eu estou começando a conhecer. Porque a essência não mudou. Continua sendo a mesma pessoa. Mas eu passei 20 anos da minha vida dizendo que eu tenho uma filha. Né? Passei 20 anos chamando pelo nome que a gente escolheu, eu e o pai. Né? Então, eu lembro quando eu assisti o filme, o documentário Limiar, que a Coraci Ruiz fala disso, né? A parte mais difícil foi ela abrir mão do nome que ela escolheu e chamar o filho pelo nome que ele quer. Então, é um novo aprendizado, é um novo se tornar mãe, de fazer um esforço de chamar filho e não filha, né? De lembrar de que não é mais, sei lá, Charlie. Desculpa, ainda preciso passar por esse processo que é contínuo. Então, eu sinto que agora já começou a ter um bigodinho. Raspei. Você raspou, não foi? Foi. Não machucou a pele, não? Não. Beleza. Mas, assim, já está começando a ter, né, os pelos no rosto, a voz já está mudando. E aí eu estou tendo uma coisa mais concreta. Para dizer que eu tenho 2 filhos. Mas existe também a questão de que eu poderia escolher, como uma pessoa não binária, eu poderia escolher o não transicionar fisicamente.
E aí, esse fator que pode ser um pouco mais complicado para pais e mães de pessoas trans, né? Essa questão da não binariedade, né? Que a gente lida, né? Com essa identidade que para nós, pessoas não binárias, é extremamente concreta, mas que para as outras pessoas cis ainda é um ponto de interrogação. Então, eu escolhi, depois de muito ruminar, né? Durante a pandemia, principalmente. A pandemia, ela me ajudou a ruminar nesse fator de escolher transicionar biologicamente. E para eu poder trazer esse entendimento, né, da minha identidade de gênero para as outras pessoas, porque eu preciso disso, eu preciso que as outras pessoas entendam minha identidade. Mas existem pessoas que têm uma coragem, e eu saúdo isso, eu admiro isso muito, que elas têm a identidade, admitem, têm essa identidade, por exemplo, sou um homem trans, mas eu não quero fazer uma transição hormonal, porque eu posso ser um homem trans sem barba, eu posso ser um homem trans com minha voz do jeito que ela está. E eu acredito que isso possa ser um pouco mais difícil para os parentes, os pais, a família, fazer esse reconhecimento da pessoa, ser a mesma pessoa, mas da identidade de gênero certa dessa vez, sabe? O que mais? Eu acho que, de acordo com aquela definição de família que a gente viu no começo, muito aquilo mesmo sobre laços de amor, e porque família é para além da binariedade, com certeza. Mas, assim, família é alicerce, independente de laços de sangue. Então, família pode ser aquele grupo de amigos que, com certeza, uma parte da população trans não possui a família de laços de sangue. Então, aquela família de laços de sangue que pôs para fora de casa, por exemplo, que rejeita, que não aceita de fato, né? E essa pessoa acha família em lugares que... eu me lembro da música de Rihanna. Você acha amor em lugares sem esperança. E é sobre isso mesmo. Aqui há amor, mesmo passando por essa transformação, e mesmo ainda com alguma dificuldade, né, de lembrar o nome. Se acostumar pelo pronome certo, chamar pelo pronome certo. Um dia vai. Eu acredito que assim, é uma construção.
E eu vejo que já falaram, eu não me lembro quem, mas provavelmente mais de uma pessoa já falou que ser mãe, ser pai, é você estar em um eterno aprendizado. Eu acho que o maior aprendizado de ser mãe de uma pessoa trans é justamente aquilo que vai de encontro com o que mais se coloca no senso comum sobre ser mãe, que é você possuir aquele ser. Né? A gente fala que é meu filho, minha filha. E quando eu era adolescente, quando eu imaginava a minha vida com filhos, eu dizia assim, eu vou ter finalmente alguém que vai ser meu, que não vai poder me deixar, que não vai me abandonar, porque é meu filho, minha filha. E ser mãe de uma pessoa trans é o exercício mais forte de desapego, porque você precisa desapegar de todas as expectativas que você criou. Então, assim, não estou querendo me colocar como vítima da construção da heterossexualidade compulsória, mas a gente aprende isso de uma forma tão arraigado naquilo que a gente cria, que quando eu fiquei sabendo que eu estava grávida, a gente imagina 50 anos na frente, né? A gente vai imaginando aquela linha do tempo crescendo e rápido, numa velocidade, e eu já vai casar, vai ter filho, eu vou ser avó, imagina, né? Então, claro, a gente cria uma série de expectativas e de coisas que eu não estou dizendo que não possa acontecer, é possível que aconteça, mas de uma forma completamente diferente do que eu imaginava que seria. Então, ninguém diz, quando você vai se tornar mãe ou pai, que você precisa aprender a não se apegar ao seu filho, porque o filho não é seu, o filho é do mundo, né? E falam isso só depois, quando o filho quer ir para o mundo, é que fala, mas os filhos são do mundo. Eu falei, ninguém me disse isso antes. Ninguém me falou isso antes de eu engravidar, né? Mas é isso, os filhos são do mundo. A gente coloca eles no mundo e, assim, eu assumi, aí tem muito uma questão pessoal minha que tem a ver com uma crença minha, que tem a ver com a minha espiritualidade. Eu não consigo me dissociar disso. Então, eu assumi um compromisso de amor com esses dois seres que resolveram vir ao mundo através de mim, da minha barriga. E não importa o que, não vai fazer nada que aconteça nesse mundo vai fazer com que eu abra mão de cumprir com o meu compromisso de cuidar, de amparar, de dar amor, de ensinar. Mas eles são do mundo. E diariamente eu aprendo isso. Diariamente eu tenho que aprender que é ele quem está construindo a história, a jornada, os destinos, e eu estou aqui para dar o suporte, para dar o apoio, o amor necessário. E eu sou muito grato por ter uma mãe assim, porque é raro, né? É raro. Na minha situação, como pessoa trans, ter um acolhimento assim. E eu sou chorona. Luncância, tem duas Luncância aqui. Daqui a pouco eu vou estar chorando também. É isso, gente. Eu estou particularmente bem emocionado com o relato de vocês. Eu acho que é sem dúvidas muito transgressor esse tipo de relação, afinal, como o Charles citou, pessoas trans, em sua maioria, não recebem acolhimento familiar, e perceber que a Aline acolheu o Charlie dessa forma de aquecer o coração, sabe? De ver um pouco de esperança no fim desse túnel tão difícil para nós, pessoas trans. E é isso, eu tô bem emocionado aqui. E a gente vai abrir agora para as perguntas para o público. E é isso. Vamos lá. Quem disse você com as perguntas aí do pessoal, você deve falar, seria interessante, porque aqui não tá dando para eu ler. Então, amigo, tem duas pessoas com a mão levantada. Eu acredito que vai ser pelo microfone mesmo. A professora Nízia colocou aqui no chat que queria, pode começar. Podemos.
Ah, então tá, eu tava esperando, né? É, gente, eu queria primeiro, assim, acho que tá todo mundo emocionado, né? Eu tô muito, muito feliz. É um marco, assim, o Genital que hoje, eu acho. Porque acho que acho que foi um encontro mais do que os outros, assim, um afetivo, né? A gente tem sempre a partilha afetuosa, querida, né? Mas hoje, quando a gente está falando de família, de amor, de afeto e com tanta sensibilidade, com tanta força, né? E assim, sem romantização. Então, a ideia da força, da realidade e do amor presente, da construção mútua, conjunta, de fazer as coisas acontecerem, mesmo com os conflitos. Então, foi isso. Eu acho que o que me pegou muito hoje foi essa sensibilidade, esse afeto maravilhoso, sem qualquer tipo de romantização, nem na fala do Stênio, né? Sobre a família deles, nem nas falas de Aline e Charlie. Então, eu só abri mesmo porque eu estou muito feliz, emocionada, e eu queria muito, assim, marcar isso. Stênio, meu querido, é um prazer enorme te ver, faz tanto tempo, né? Foi meu professor no mestrado, 2015, 16. Então, faz tempo, e a gente, assim, a gente se viu em 2018, que você estava na minha banca, né? Da dissertação, e é uma alegria cada vez que eu te ouço. Pena que o Emiliano não veio, mas assim, super entendido, a gente sabe que essas coisas acontecem. O Emiliano também um fofo, gente, uma força também incrível, e assim, muito feliz com a sua fala. Tava ali no chat o tempo todo dialogando, né, colocando várias coisas, e tem uma coisa rapidinho só para completar, que apareceu tanto na fala sua do Stênio, quanto na de vocês, Aline e Charlie, já nossos queridos aqui do Geni, parceira, Aline, parceiraça total no Geni. E uma coisa que vocês tocaram, né, vocês dois falaram sobre a questão do mito do amor materno, né, o quanto isso também reverbera para eles. Eu achei super interessante, né, tipo, velho, a gente não pensa nas coisas, na complexidade do que é uma família, né, para além dos moldes, para além dos formatos hegemônicos, heteronormativos, o que eles enfrentam, né, o que essas famílias enfrentam. E aí, o fato do mito do amor materno fez com que Emiliano e Stênio, por exemplo, enfrentassem as perguntas e as críticas. Vocês vão saber cuidar, e vocês têm amor para isso o suficiente, né? Vocês não têm o amor materno, que é inato e tudo mais. E esse mesmo mito, que eu chamo de mito, né? Não sou eu, né? Obviamente, estou atrás do livro da Elizabeth, o mito do amor materno faz com que uma coisa que a Aline traz, né? E que por ser mãe, eu vi muito isso no período da maternidade, que é a idealização do filho. Então, essa idealização parte, acho que Elis colocou também no chat na hora que a Aline estava falando sobre o nome, né? E é perfeito, porque o nome realmente é aquela primeira coisa assim, que você que dá. Para a gente colocar o nome em Ravel, foi a coisa mais difícil. O menino estava com 7 meses na barriga e todo mundo dizendo assim, eu vou chamar de Joãozinho, porque não acredito que vocês não deram o nome ainda pro menino. Porque a gente achou a coisa mais difícil, assim, eu ter que dar o nome para outra pessoa. Como assim eu vou nominar alguém? Eu vou dizer qual que é o nome que ela vai ser chamada, né? Que poder é esse? Meu Deus, e se não gostar? E se não for? E se não é? Né? E o fato de ter esse poder nas mãos, né? Eu achei muito grandioso, difícil parir esse nome. Então, porque eu já estava, né, me desconstruindo essa ideia do mito do amor materno na época, então eu achei difícil, porque eu já, né, aquela coisa de que sempre me colocaram, esse filho é seu, para estar sempre com você, essas coisas todas vêm dentro dessa caixinha do mito do amor materno, você vai amar desde o ventre e ele vai ser seu para sempre. Então, assim, a gente nem ama desde o ventre e nem é nosso para sempre, é do mundo, e a depender da relação que a gente constrói, esses filhos voltam ou não, né? Então, é rico demais ver a pluralidade, a diversidade das nossas famílias. Eu vi a história de vocês e eu já me estendi. Eu estou, assim, feliz, empolgada, animada, emocionada, e parabéns, que alegria ouvir vocês, viu? Um beijo.
amigo, Ale. O microfone tava querendo ligar, não. Ah, Tinha outra pessoa como levantada também, não foi? tinha, foi Luciana. Isso. E Então pode depois a falar, Lu. Linda. Olá, boa tarde, quase noite, né? Acho que já é boa noite, né? Nossa, eu queria agradecer a Ana por ter encaminhado o link, né? O card para mim, assim, porque foi um presente maravilhoso que vocês me deram hoje. Muito, muito forte a fala de vocês, né? Assim, eu coloquei aí da mesma forma que eu vejo amor, eu vejo muita coragem, né? E muita realidade mesmo no que vocês colocam, né? E como é interessante, né? Essa ideia de maternidade, de paternidade, que é imposto, né, para as famílias, principalmente as heterossexuais, né, que tem que amar o filho, que tem que amar a filha. Só que quando a gente se depara com essa mudança, né, com isso que não está no projeto, que não está na planilhinha do Excel, como é que a gente faz, né? Como é que a sociedade vai dizer para a gente responder? Porque tudo que a gente faz é o que a sociedade diz para a gente fazer. Então, assim, eu estou encantada, estou muito feliz, e me fez lembrar, talvez eu cometa, pena que está gravando, viu? Porque senão eu ia falar sem medo, mas tenho medo de errar, mas eu vou errar assim mesmo. Eu acho que é Foucault que diz que aí a mãe, né, ou o pai perfeito é aquele que é ausente na medida certa. Né? E a ausência, nesse sentido, não é a ausência de deixar para lá e de deixar solto, mas é a ausência de interferir nas decisões dos nossos filhos, porque a gente projeta o tempo todo a gente está projetando, desde o nascimento a gente projeta. Meu bebezinho hoje tem 28 anos, né? Tem um bebezinho de 28 anos. E eu me lembro muito bem que eu estava grávida e eu fui comprar uma pantufa há 28 anos atrás em São Paulo. Tinha pantufinha, ainda tem, né? Mas tinha acabado de lançar as pantufinhas. Eu vou comprar uma pantufa. Quando eu cheguei na loja, só tinha uma pantufa salmão, não era nem rosa, nem era azul. E eu já sabia que era menino. Aí eu falei para o vendedor, né? Falei assim, cara, mas é menino, eu vou comprar essa pantufa salmão. Aí ele virou e falou assim para mim: olha, desiste disso, porque depois ele vai crescer, vai querer deixar o cabelo crescer, vai usar brinco, e você não sabe se é menino mesmo ou se é menina, isso há 28 anos atrás, né? Foi a fala, assim, mais... não, foi a coisa assim, mais que despertou e abriu minha mente. Falei, realmente, meu filho com 6 anos tinha o cabelo comprido, usava brinco, não é gay, mas poderia ter sido, podia ser homossexual, e assim, isso não ia mudar nada, né? O amor não muda, eu sou uma mãe ausente na medida certa, deixo ele tomar as decisões dele, e eu vejo isso em vocês. Parabéns, parabéns de verdade. Obrigada pelo presente que vocês me deram, com a fala de vocês, com a sensibilidade de vocês, com o amor de vocês. Estênio, a sua família é linda, é maravilhosa. E assim, dá para ver o brilho nos olhos dos 4, né? Eles não precisam estar aqui, não, e não é a foto só que faz que a gente dá margarina, não, viu? É claro o brilho nos olhos, e ver como você fala dessa sua família, que não é uma família imposta, não, né? Vocês escolheram, né? Ninguém ficou grávido, opa, estou grávida, e agora o que eu faço, né? Não, vocês gestaram essa família. E a Aline, parabéns pelo amor que você teve pelo seu filho, porque é lindo demais. A gente vê, a Alejandro colocou isso aí, a primeira rejeição é dentro de casa. Né? E eu falo isso porque eu sou hétero, cis, né? Mas eu estudo literatura homoerótica e tenho pensado muito nessas questões, tenho estudado muito isso, e a gente vê os relatos, essa rejeição ela é a pior que tem, e você não fez isso com o Charlie, você acolheu, você está do lado, você pode até se assustar, mas a gente se assusta se o filho for hétero, se ele for homossexual, qualquer filho, qualquer coisa, ele vai assustar a gente o tempo todo. E que continuem assustando a gente, que continuem surpreendendo, porque é assim que a gente aprende e que a gente vai atrás de coisas, senão a gente fica estagnado.
Então, viva a diversidade, viva a pluralidade, parabéns, e chega, senão eu vou ficar aqui falando até mais tarde. Obrigada, Ana. Ai, gente, amei. Peraí, vamos ver aqui quem foi. Teve mais uma pessoa. Eu tô tão, né, com os relatos aí, o pessoal falando aqui que... Arlinda, foi a professora Arlinda. Isso, professora Arlinda. Pro tá aí? Boa tarde. Boa, Pro. Tô me ouvindo? Sim, Consegue ouvir? Ah, tá. sim, Pro. É que eu tô no celular, mas eu fico nessa dúvida. Então, eu queria falar, né, para duas famílias, para o professor e para a Aline e filho, que assim, na verdade, a gente tem as expectativas que são criadas e que são construídas socialmente, né, do que é ser masculino, do que é ser feminino, do que é família. E quando a gente tem uma família atípica, seja dentro da questão de sexualidade, de identidade sexual, seja dentro de questões outras, como, por exemplo, alguma criança que tenha algum tipo de deficiência, dentre tantas possibilidades da diversidade, eu acho que a sociedade ela precisa avançar muito mais nesse sentido, porque além do peso da desconstrução daquilo que a gente projeta, que a gente é levado a projetar pela própria sociedade da parte. Então, a gente projeta, né, essas expectativas, a gente sempre a partir de um padrão, né, da normatividade, dessa identidade dupla, dicotômica, do ser homem, do que é ser mulher. E quando a gente se depara com uma família, né, eu sigo uma moça que ela diz uma coisa muito interessante essa semana, sobre uma filha dela que tem uma doença rara. Que assim, quando ela criou as expectativas sobre a filha, mas quando a filha nasceu, ela renasce também como mãe, que não é fácil você renascer como mãe. Você tem que abrir mão de tudo aquilo que você passou construindo, mas as construções da sua vida inteira, né? Do que é padrão. Então, assim, eu acho que se a sociedade se abrir um pouco mais para entender e respeitar a diversidade, além da dificuldade que a gente tem quando é parte dessas famílias para se assumir, eu acho que boa parte desse, eu vou chamar peso, mas entenda que não é negativando as relações familiares diversas, mas assim, se existe um peso, esse peso ele é construído pela sociedade, porque eu acredito, sempre vem na cabeça, né, de qualquer pessoa que se vê fora do sistema heteronormativo, vai vir aquela ideia do que a sociedade vai pensar disso, o que a minha mãe e o que meu pai vão pensar disso. Por quê? Porque existe um padrão pré-estabelecido. Então, o rompimento, ele é duplo, né? É uma dificuldade que você precisa ter como pessoa para abrir mão de tudo aquilo que você construiu e ainda ter que enfrentar a sociedade. O que é que ela vai pensar disso? Porque imagine, não é só dentro da sua casa, Aline, né? Na sua relação com o Charlie, né? É aquilo que você é obrigada a justificar da porta da sua casa para fora. E eu acho que isso é mais perverso, entende? Porque o que está dentro da sua casa diz respeito a vocês, né? O que está da porta para dentro diz respeito a um núcleo que sabe o que se passa, que convive cotidianamente e que vai vencendo a cada dia essas dificuldades. Agora, da porta para fora é só especulação e maldade, né? Então, eu acho que a gente precisa avançar muito. Eu queria mesmo só fazer essa colocação, parabenizar o Geni pelas iniciativas e dizer que a gente precisa de um avanço muito significativo na sociedade para parar com essa perspectiva o tempo inteiro julgadora, né, perspectiva de acentuar, né, os modelos padrão e entender que esse modelo padrão também ele é construído, não é natural, né? Tudo é uma construção. E se é uma construção, pode sim ter espaço para toda a diversidade que o ser humano, nas suas mais diversas possibilidades de existência, se mostrarem. Né? Então, eu queria super parabenizar as duas famílias, né? O professor e você, Aline, com o Charlie, e dizer que é isso mesmo. Ou a gente enfrenta, ou a gente vai deixar o tempo inteiro que outras pessoas impeçam as possibilidades de ser feliz, né? Cotidianamente. Então, parabéns para a galera do Genitalk, foi muito bom o tema, e que venham os próximos. Bom, tem só mais uma pergunta para finalizar aqui rapidinho, que a gente está até um pouco extrapolado, né, do tempo. Foi de professora Elis.
A professora Alice perguntou, né? Na verdade, ela falou, né? Oi, Aline, oi, Charlie, oi, Estênio. Estava com medo de respirar e perder relatos. Ela está encantada. E ela pergunta, né? Como é que vocês lidaram com os possíveis preconceitos de pessoas próximas e como vocês continuaram lutando para garantir a igualdade de direitos? Aí sintam-se à vontade, o Stênio, o Aline, o Charlie responder. Eu queria começar, inclusive, a minha insensibilidade, se ele souber, que, na verdade, por esse sistema remoto, a gente está aqui a 1/4 de distância, né? Ele está numa atividade da universidade, né? E aí ele, infelizmente, não pôde aqui comparecer, mas eu já mandei mensagem aqui pedindo que, se ele tiver um tempinho, venha aqui pelo menos dar um oi para falar com vocês, né? O Emiliano, e chamar as crianças também. Mas eu queria falar um pouco dessa questão, né, de algumas questões que foram colocadas. Eu acho que essa coisa da paternação, maternação e filiação também é um processo cotidiano, né? Ninguém é mãe e pai para sempre, nem filho para sempre, né? Essas idas e vindas, né? Nisso que a Aline colocou, que eu acho que é muito verdadeiro, né? De que o filho, de certa forma, não é nosso, né? E a gente está construindo isso permanentemente. A cada dia a gente se desafia, desafios apresentam-se, as fases também se manifestam, né? As diversas fases, as diversas etapas, né? Também, acho que a professora Arlinda também colocou um pouco disso, seja hétero, trans, cis também. Claro que existem questões que são um pouco mais complexas, porque não estão dentro dessa normalização posta, né? Mas os desafios, eles são cotidianos também. A gente está o tempo todo também sendo questionado, sendo inquirido. Né? Eu acho que é um pouco disso que a Anísia quis dizer, né? Não há uma perfeição nesse sentido, é um desafio permanente, né? Que a gente vivencia esse cotidiano de ser pai, de se fazer filho também, né? E que eu acho que todos vocês também já vivenciaram. Eu acho que essa questão que o Charlie traz é uma questão que é também extremamente, né, preocupante, eu diria, né, que é essa coisa do abandono, né, que é vivenciado, né, pelas pessoas trans, né, e inclusive muitas delas se submetendo a contextos de violência, né, por conta desse abandono, né, e aí nesse caso, de fato, a Aline está de parabéns não por uma grandeza dela, mas pela abertura dela, pela sensibilidade dela, né, e como ela já disse, porque de fato não podia ser diferente, né, mas é um contexto que não é o mesmo vivenciado por um conjunto aí de pessoas trans, né, que muitas vezes são acolhidas por outras pessoas que, na verdade, aparecem como uma alternativa e acabam não sendo essa alternativa, né, e aí se apropriam aí de modo violento, né, de diversos contextos e situações bem problemáticas, né, então acho que é uma questão aí bem complexa para a gente, inclusive enquanto sociedade, pensar, né, sobre essa situação, né, de algo que me impacta muito, né, já conheci, inclusive, mulheres trans, né, que foram vítimas de violência, né, a gente sempre desenvolve aqui algumas articulações com a associação, né, de trans, travestis, então, situações de fato muito complexas, e que para essas pessoas, muitas vezes, a alternativa de família que se constitui, se constrói, é essa que o Charles chamou a atenção, né, e que é família, né, a gente está falando de contextos de violência, mas tem outros contextos que, de fato, são famílias, né? Eu gosto muito, né? É uma coisa meio espetacular, do espetáculo, no sentido assim da mídia, midiático, mas eu adoro a RuPaul, né? Os programas da RuPaul. E tem uma coisa que me chama muita atenção, que é sempre as referências que as drags, né, fazem às suas mães, né? As suas mães drags, né? Então, eu acho que é esse sentido de um acolhimento, né? De que a comunidade drag, ela, de algum modo, tem, e que é uma expressão também nesse sentido, e inclusive as pessoas se referem a Mama Ru, né? A Mama Ru, nessa expressão aí de alguém que traz esse acolhimento, e eu nunca deixo de me emocionar, né? Quando, num dos episódios, né, e eu sempre choro porque eu sempre me vejo naquela cena, né?
que é quando aparece o quadro, não sei se vocês já assistiram, né, o programa da RuPaul, mas é o quadro, uma foto de uma drag quando criança, né, e aí a RuPaul pergunta o que é que você diria, né, para você enquanto criança, né, e aí isso é algo muito, né, interessante para a gente pensar, inclusive para nós mesmos, enquanto nosso processo, porque muitas vezes o que essa sociedade às vezes aponta para a gente é como se a gente já tivesse pronto, fechado, né, e a gente não está, a gente está nesse processo de construção permanente, né, está sendo desafiado por esse processo, né, por essas expressões, experiências que estão cotidianamente se apresentando aí para a gente, né, que eu acho que é importante a gente estar se reconstruindo, e esse reconstruindo-se é destrutivo, né? É destruir nossos valores, né? Destruir, né? Eu costumo sempre dizer isso para os meninos, né? Que não é fácil, né? Essa coisa de dizer, né? Que a relação que eles vão estabelecer é uma relação que eles pretendem, como eles quiserem, com garoto, com garota, né? Ou não estabelecerem, enfim, né? E esse processo externo é sempre muito complicado, como já foi dito, né? Muito mais do que o interno, do que esse nosso local, porque é o local que a gente, de algum modo, acha que protege e nem protege, né? Que a gente, por nós, não sai de casa, né? Meu pai queria que todos os 4 filhos morassem lá, dividir a casa em 4 e cada um casasse, ficasse com um pedaço da casa. E às vezes a gente pensa nisso também, né? Quer que os filhos sempre fiquem aqui com a gente, mas esse processo externo é algo complexo que a gente teme, mas que a gente não pode evitar. No nosso caso, a gente convive muito com a comunidade surda, convive muito com o contexto da universidade, nossos amigos são também desse contexto. A gente tem, de certa forma, um privilégio de conviver com pessoas que têm uma reflexão crítica sobre a questão. A comunidade surda é uma comunidade também muito aberta nesse sentido, né? Inclusive, existem, dentro do movimento surdo, o movimento dos surdos gays, né? Então, teve um determinado momento que a gente, um dos líderes surdos, que chamam-se, né, líderes surdos, conversou com o Diogo, que é surdo, né, e falando de que é algo tranquilo, 2 homens, 2 mulheres, né, e essa referência de um adulto surdo para uma criança surda é, às vezes, mais importante do que do pai, né? Às vezes a gente até já nota isso, né, Aline? O externo, às vezes, tem mais impacto do que o interno. Mas a gente teve de algum modo, essa felicidade de que o espaço mais próximo da gente, de algum modo, tem essa acolhida, né? Tanto dos amigos, os filhos dos amigos, que de algum modo tem essa compreensão. A família mais próxima, que teve um momento mais resistente, mas que depois se constituiu no afeto, porque também esse afeto é produtor, né? A gente até se impressiona, porque muitas vezes o Emiliano, às vezes, assim, o meu pai nunca foi assim tão complacente com os meus outros sobrinhos, né? Com os filhos dos meus outros irmãos, e é tão complacente com os meus filhos, né? Então, por essa construção do afeto, que eu acho que também essa força do amor, sem tentar ser piegas, mas acabando sendo, né? Essa força do amor também eu acho que é algo que resiste, né? Que eu acho que também é importante nessa construção do direito, nessa dimensão legal. Eu acho que é uma luta importante a gente afirmar nessa coisa, mas, acima de tudo, nessa coisa de que, para além do direito, é essa questão do afeto mesmo, do amor, né? Do entendimento de que as pessoas, são humanas, né? Merecem não só o respeito, né? Mas o direito ao afeto, o direito ao amor, né? O direito ao carinho, o direito a ser bem tratados, né? De que não é só uma questão legal, é também uma questão legal, e é preciso e é necessário essa questão legal, né? Mas que, para além dessa questão legal, é necessário que a gente estimule o oposto que a gente tem, né, no outro lado, que é o estímulo ao ódio, né, o estímulo à violência, porque é o que a gente tem, né? Do outro lado é isso, né? O ódio, a violência, as formas cada vez mais conduzem-se para a destruição nessa perspectiva da violência cada vez mais intensificada, né? As mortes cada vez mais cruéis, né? E os homossexuais, nós somos vítimas, né? As pessoas trans são vítimas nesse sentido, né? De atos cada vez mais violentos. A gente defender o amor e falar do amor nesse sentido.
Em relação a essa questão do preconceito de quem está dos mais próximos, né? Eu sinto que aconteceu de Charlie assumir isso mais publicamente no momento em que eu também estava me fortalecendo mais em relação a essa questão da opinião dos outros. Talvez há um tempo atrás eu não soubesse como lidar com isso. E de uns tempos para cá eu meio que eu consegui colocar uma barreira e as pessoas que se aproximam e veem, né, a mudança, a transição, elas não veem, elas não sentem espaço para poder falar nada que não seja adequado. Tipo, se você não concorda, isso é um problema seu. Para mim, isso fica muito claro quando alguém me pergunta sobre Charlie. Né? Já aconteceu, por exemplo, minha melhor amiga é uma pessoa super, né? Mas a gente veio de uma cidade do interior onde as pessoas são extremamente preconceituosas, ainda muito fechadas nesse padrão. E aí ela me falou que a irmã dela perguntou a ela assim, Aline sabe o que está acontecendo com a filha dela? E aí, quando o Cris me falou isso, eu fiz assim, tô um pouco me lixando mais, sabe? Eu não aceito que jamais aconteceu alguma violência em relação a ele perto de mim. Mas eu sei que se acontecer, não vai. Mas se acontecer, eu, a mamãe loba, não vou deixar que falem. Então, para os meus pais, para minha mãe, meu pai, minha mãe também é uma pessoa bem difícil, né? Amo de paixão, mas a gente conversou bastante hoje, ela já está, né, até está começando a usar os pronomes. Ela disse que tem dificuldade de chamar de ele. Isso. Mas, assim, ela já está muito avançada, muito mais do que eu esperava. Assim. E é isso, assim, eu particularmente sinto que veio nesse momento em que a gente já não está mais. Eu já não estou mais aceitando na minha vida, na minha convivência próxima, sabe? Quem não tiver alinhado comigo nesse sentido. Se for uma pessoa que está muito cheia de preconceito e que vai ficar criticando, que vai colocar para baixo, eu prefiro que se afaste. Então, eu estou assim. Acho que a partir do momento que eu me apresentei como Charlie pela primeira vez na primeira aula da faculdade, em 2018, para mim ali foi o momento em que eu falei, eu não vou voltar atrás. Não vou voltar atrás e eu não vou deixar fazer com que ninguém faça com que eu me arrependa disso. Isso. Bom, gente, como acredito que todo mundo já encerrou agora, eu vou chamar Júnior. Desculpa, inclusive, Júnior, porque eu sei que você vai ter que dar uma aula daqui a pouquinho. Mas a gente tinha combinado com o Júnior dele falar um pouquinho, né, de uma experiência dele aqui com a gente, no quadro Talk com a gente. Então, Júnior, fique à vontade. Sei que tem pouquinho tempo, mas a sua escuta. Não, fiquem tranquilos. Eu falo rápido também. Tudo para falar tudo junto. Bom, primeiramente, boa noite, gente. Estou encantado com os relatos aqui. Achei muito lindas as histórias aqui de vocês, né? Do Stanley também, da Aline e do Charlie. Gente, a minha história de vocês são muito, muito lindas. E eu estava aqui me sentindo assim, me identificando com algumas coisas que vocês estavam falando e com alguns acontecimentos, porque eu sou bissexual, oficialmente bissexual desde os 18 anos, mas eu me descobri sexual. Eu comecei a ter comportamentos homoafetivos com 8 para 9 anos de idade. Eu comecei mas sim, num tom de brincadeira com amigos e tal, que é uma idade muito nova para uma criança
começar a ter comportamentos sexualizados, mas com 11 para 12 anos, eu realmente percebi ali que não era realmente brincadeira, que era uma coisa que estava em mim. E como uma criança que cresceu num lar cristão, que eu vi a vida inteira que esse tipo de coisa era errada, eu levei anos para poder finalmente me aceitar. E, bom, primeiramente, falar aqui para vocês, antes de eu começar a contar a história. Meu nome é Júnior Rufino, eu sou de Hortolândia, São Paulo. Eu tenho 19 anos, sou professor de inglês. E eu vim aqui para contar um pouquinho para vocês aí sobre como é meu relacionamento com a minha família hoje em dia e como foi me assumir para eles, né? Como eu falei, eu comecei a perceber que eu tinha, assim, que o relacionamento homoafetivo, né, a atração tanto por pessoas do mesmo sexo, do mesmo gênero, como com pessoas de outro gênero, aos 12 anos, dos 11 para os 12 anos, e eu levei basicamente 7 a 8 anos para poder realmente me aceitar. Hoje em dia eu percebi que a minha família me aceitou muito antes mesmo do que eu, porque eles sempre perceberam, assim, um pouquinho de sinais, né? Mas iam percebendo comportamento, tanto comportamento de relacionamentos como com amigos também, e em casa, a forma que eu me relacionava, comportava, falava e tal. Então eles começaram a perceber, sempre teve ali, pelo menos as pessoas mais próximas de mim, principalmente minha família, sempre teve ali, pelo menos uma ideia de que eu poderia ser, de que provavelmente eu não seria hétero. E conforme eu fui crescendo, foi passando por situações, minha família me perguntava milhões de vezes, e aí, até eu realmente me aceitar, com 17 para 18 anos, foi uma caminhada muito longa. Eu tive que vencer muitos preconceitos que vinham de dentro de mim mesmo, antes de começar a poder me preocupar com os preconceitos que eu poderia receber da minha família. Porque minha família sempre foi toda cristã, todo mundo sempre foi para a igreja, e na igreja a gente ouvia que o relacionamento homoafetivo e várias outras coisas não seria uma coisa considerada incorreta. E a partir daí, quando eu realmente pensei todas essas coisas dentro de mim, né, pensando bastante, eu realmente tive crise muito, muito grande de ansiedade e de consciência, de eu estar pensando que seria certo, que seria errado, se eu estava fazendo certo era certo ou errado. Eu gostava muito do papel que eu desenvolvia na igreja, eu também não queria deixar de viver minha vida, então eu estava fazendo duas coisas que para mim naquele momento eram contrastantes, que não se encaixavam ali, e às vezes eu tinha algumas crises de consciência, de eu achar que o que eu estava fazendo errado, que eu tinha que tomar um lado ou outro. Minha adolescência foi, sim, meu inferno pessoal, basicamente. De não saber, ainda estar definindo quem eu era, e não saber, e ainda tinha o medo da minha família, que para mim foi a pior coisa do mundo. Eu sou o quarto de 5 filhos, então eu tenho 2 irmãs e um irmão mais velho, e um irmãozinho mais novo. E a gente sempre foi muito unido, né? Não tive a presença do meu pai em casa até os 8 anos. Quando ele retornou também, pouco tempo depois, meus pais se separaram. Então, minha mãe levou a gente para morar só com ela. E então, tive muito pouco contato com meu pai. Não tive uma figura paterna realmente presente. Mas a gente era muito unido na parte de meus irmãos, né? Da nossa família, eu, meus irmãos e minha mãe. E como a gente sempre mudou muito, eu já morei em diversas cidades, já fiz mais de 20 mudanças. Eles eram realmente a única base, a única coisa constante que eu tinha na minha vida. E eu tinha tanto preconceito com o que eu era, né, de ainda não ter me aceitado, que eu achava que eles também não iam aceitar. E realmente, durante muita época, provavelmente eles não aceitariam. Foi um trabalho que aconteceu com eles aos poucos. Mas aí, depois de um tempo, eu realmente consegui aceitar. Então, mais recente, né, conforme eu comecei a me aceitar como bissexual, entender ali minhas preferências, o meu jeito de viver, a minha forma de ser, eu acabei chegando num ponto em que eu não queria mais viver 2 vidas separadas. 2 não, 3, 4, 5 vidas separadas, porque para os meus melhores amigos eu era de um jeito, para as pessoas que eu me relacionava, né, com interesse romântico ou sexual, eu era de outro jeito. Para minha família eu era de um jeito totalmente diferente. Para as pessoas que eu via na rua também era de um jeito totalmente diferente.
No trabalho também era outra vida. Eu estava vivendo diversas vidas. E eu já não aguentava mais isso. E aí eu realmente decidi começar um processo de, assim, de me assumir, de contar para as pessoas ao redor quem eu era, de realmente ali viver minha verdade. Só que o meu maior medo era a minha família, né? E eu fiquei vendo ali os relatos do Stênio e da Aline falando, né? Eu achei muito fofinho a cena que o Charlie falou, né? Que tinha raspado o bigode, a Aline foi perguntar se não tinha machucado a perna nem nada. Essa coisinha assim de amor de mãe, de estar preocupado e querer olhar os detalhezinhos. Eu tinha muito medo de perder isso. Porque se eu perdesse minha família, eu não teria mais nada na vida. Tipo, não teria para onde ir, não teria o que fazer, sabe? Ia ser um jovem que ainda não se entendia, não se aceitava, sozinho contra tudo no mundo. E isso me fazia perder o sono, assim, diversas vezes. Mas aí eu comecei, né? Conforme a minha família foi se acostumando também, foram anos e anos e anos de conversas, né? Da minha mãe perguntar, e meu irmão desconfiava. Meu irmão era a pessoa que eu tenho mais relacionamento de todas, e meu irmão sempre desconfiou, e ele sabia que quando eu era menor, durante assim, minha adolescência e minha infância, eu tinha tido algumas aventuras, né, ali com outros meninos, e então ele já suspeitava, e ele fazia aquela coisa assim, de ficar fazendo piada, mandando indireta, tipo de coisa para poder criar situações em que eu, às vezes, por um ímpeto, poderia me assumir, né? Mas como ele era a pessoa mais próxima de mim, quando eu fiz 18 anos, meu aniversário de 18 anos, eu parei para pensar, falei, gente, eu tô fazendo 18 anos, né? Geralmente é a cidade que a sociedade começa a querer que a gente decida o que a gente faz, e a gente começa a se cobrar isso também, o que quer fazer da vida. Eu falei, eu não consigo mais viver isso, eu quero poder ser verdadeiro comigo mesmo, com a minha família, com as pessoas ao redor de mim. Então eu saí com meu irmão, a gente foi comprar água, a gente foi buscar um garrafão de água, e eu tava dentro do carro e falei, olha, meu aniversário é hoje, né? Eu tô fazendo 18 anos e que se lasque, não tô nem aí. Eu sou bissexual. E eu tava com o coração batendo, eu tava assim, pelo amor de Deus, gente do céu, o que eu vou fazer? Meu irmão parou o carro, olhou pra mim, olhou na minha cara e virou assim, você tem certeza? Eu falei, tenho. Aí ele falou, não, porque eu achava que você era gay. Aí eu não sabia se eu ria, se eu ficava surpreso, se eu fazia. Eu só sei que eu estava muito aliviado por não ser nenhuma reação do tipo ali que seria agressiva ou qualquer coisa do tipo, ou de preconceito. Dali pra frente, eu comecei um processo, né, de acostumar que as pessoas ao redor de mim sabiam, de conversar tudo certinho. Eu tinha uma pessoa com quem eu podia me relacionar e conversar das coisas, que seria meu irmão. E a partir dali eu comecei um processo de realmente contar para minha família. E cada pessoa que eu contei, eu queria contar de uma pessoa de cada vez, porque assim eu teria reações separadas, conseguiria lidar com as coisas tudo separadas. E para cada pessoa da minha família que eu contei, minhas duas irmãs mais velhas reagiram assim de uma forma que eu realmente não esperava, né? Porque foram construções. A gente se sente às vezes tão deslocado, tão assim, às vezes tendo que se defender o tempo todo, ou se sentindo diferente das outras pessoas, que a gente às vezes acaba não percebendo o ambiente em volta da gente. Parando para pensar hoje em dia, a minha família é uma das famílias, assim, não é a família do pote de margarina de jeito nenhum. A minha irmã mais velha, ela tem 30 anos, ela não pensa em ter nenhum tipo de relacionamento amoroso. O relacionamento amoroso que ela tem é com viagens, ela não quer saber de mais nada na vida dela, a não ser viajar. A minha segunda irmã mais velha, ela tem síndrome de lúpus, então ela não pode, é uma gravidez dela de alto risco, então muito provavelmente também, ela é casada, ela né, tem um relacionamento heteronormativo, mas praticamente com pouca ou quase nenhuma relação sexual, e muito provavelmente ela não vai tentar arriscar e ter uma gravidez, que vai ser perigoso tanto para ela quanto o bebê. E meu irmão também não pensa em ter filhos, e eu sou bissexual, então, tipo, a minha família não é a família do pote de margarina de jeito nenhum, mas eu me sentia tão deslocado que eu tinha medo de perder tudo. E também aí que o tempo acabou, e aí, do Dia das Mães agora, de 2021, eu me assumi para minha mãe, dentro do carro, voltando do jantar do Dia das Mães, e foi uma das piores coisas que eu tive que fazer na vida. Eu queria abrir a janela e me jogar para fora do carro, mas
ela me aceitou super de boa. E hoje em dia, a gente conversa, a gente ri, a gente faz piada. Foi uma barreira muito grande que eu tive que enfrentar, mas eu tive muita sorte, porque eu sei que para a maioria das pessoas não é assim, de realmente ter uma família que ali me apoiava. E, gente, eu tô vendo essa família, que coisa mais linda. É só para dar um oi que a galera apareceu aqui, gente. Desculpa interromper, Júnior. Não, Lizzie amado, tô com saudade. Tá. Deu Covid? Desculpa. Gente, pra mim Desculpa cortou um pouquinho atrapalhar, agora, vocês Júnior, estavam porque foi o falando. momento que eu consegui reunir os 4. Foi. Ah, sim. Eu não sei o que vem agora, pra falar a verdade. Desculpa, Júnior tinha encerrado? Eu não entendi. É porque cortou pra mim, eu não consegui ouvir o que vocês estavam falando. Não, sim. Não. Tranquilo. Da minha parte da minha história eu já acabei, né? Ainda mais mesmo dessa experiência que eu tive aí, de realmente não saber. Foi uma experiência muito traumática para mim na época, tanto que assim que eu terminei de me assumir para toda a minha família, por mais que eu estivesse feliz, eu entrei numa depressão bem forte. Eu entrei numa fase da minha vida que foi bem assim difícil, porque eu estava passando por muita ansiedade. Então, por mais que veio o alívio, ainda veio uma coisa muito forte. Mas graças a Deus hoje eu tenho minha família, assim, que me apoia, que está do meu lado, né? Não só eu passei por um processo de aceitação e de compreensão de mim mesmo e da minha família, mas como toda a minha família passou por esse processo junto. Eu tive muita sorte realmente de ter uma família que compreendia, que sempre me deu suporte, sempre esteve comigo, porque a gente sabe que infelizmente essa não é a realidade para, né, a grande parte, a maioria, na verdade, das pessoas que se descobrem não heteronormativas ou fora do padrão de gênero. Obrigado, Júnior. Inclusive, estava aqui falando com Crislana, né, antes que, enfim, foi ela que, né, falou de você pra gente, para convidar e tal. Cris também faz parte aqui da equipe de produção do Genitalk. Então, agradecer por você ter vindo, já quase no seu horário da aula, né? Mas agradecer por você ter vindo, por ter falado aqui com a gente. E é isso, muito obrigada. Obrigado, gente. Agradeço por vocês terem me convidado. Sempre que quiserem, podem chamar. Vou adorar bater um papo com vocês. Tá bom, a gente também adora papear. Horrores. Ale tá por aí? Cadê Alejandro? Tô aqui. Amigo, vou passar aqui para você. Deixa eu só falar rapidinho, bem rapidinho mesmo. Posso? Pode. Ó, eu não sei se vocês sabem, né? Alguns devem já sabem, outros não. Eu estou, né, na condição de pró-reitora de pesquisa aqui do Instituto. E aí eu queria que vocês aí, viu, Genitalk, que vocês pensassem numa atividade para a gente colocar no Congresso. O Congresso vai acontecer em novembro, dia 30 de novembro a 3 de dezembro. E aí eu queria aproveitar, porque depois... Isso, convite não, convocação, Anísia, convocação. Porque ano passado eu fiz o convite, mas ficou muito em cima da hora. E agora eu quero, assim, estou pedindo aí para vocês, tragam esse Genitalk para um momento aí do Congresso. Eu acho que vai ser muito legal mesmo. Eu acho que o que vocês trouxeram aqui, Estênio, Aline, Júnior, olha, é show demais, viu? Dá para ficar aqui a noite inteira. Era só isso. Pronto. Bom, agora para finalizar, a gente vai partir para o nosso último quadro, o Geniar. Pode passar o slide. Nossa primeira indicação do Geniart de hoje é 1 milhão de finais felizes, que é uma história divertida, sensível e esperançosa sobre o amor e o verdadeiro significado de família, que te fará entender por que o Vitor é um dos melhores autores atuais de IA.
Próximo, Ingrid. Tem o Patrick, age 15, que é um casal gay que consegue permissão para adotar Patrick, um órfão de 1 ano e meio. Quando o garoto chega, os pais descobrem que houve um erro na sua idade e se deparam com um garoto homofóbico de 15 anos. Próximo, Ingrid. Amigo, tá aparecendo pra você, não? Não tá aparecendo, não. Eu acho que travou, né? Tá em Famílias por Igual. Não tá aparecendo pra você? Não, tá em pé ainda. Então eu vou dar continuidade, que eu acho que foi aí que travou. Gente, Famílias por Igual é um documentário, né? Um filme no estilo de documentário, que ele tem como se fossem várias entrevistas, né? Com famílias que são constituídas por 2 homens ou por 2 mulheres. E aí, né? Famílias homoparentais. E aí esse filme ele vai trazendo relatos das experiências, né? E infelizmente eu não consegui achar a versão completa dele. Eu achei pequenos pedaços no YouTube, mas fica aí uma dica para vocês de algo, né, acrescentar, se vocês quiserem assistir algo do tipo. Essa série, que é Milhões, não sei se vocês já assistiram, mas se não assistiram, recomendo, é muito bom. Se chama Manhãs de Setembro, e é com Lineker, né, a atriz principal do filme, a personagem principal. Lineker também é cantora, não sei se vocês conhecem, é uma das minhas cantoras favoritas. E essa série, ela vai relatar a história de Cassandra, que é uma mulher trans, que ela deixou a vida dela na cidade antiga para ela viver uma experiência nova, uma independência nova, depois que ela passou pelo processo de transicionar. Só que ela acaba descobrindo que ela teve um filho no passado dela, antes do processo de transição, e aí acaba vendo vários confrontos, né? Vários questionamentos são levantados na série e é bem interessante, recomendo super. E a última se chama Limiar, que foi professora Aline, inclusive ela já comentou aqui no GNI sobre Limiar, né? Que é uma mãe, né, que vai acompanhando o processo de transição de gênero do filho adolescente, e aí ela fica abordando, né, os conflitos, as coisas que foram surgindo durante esse processo. E aí foi isso, gente, nossas indicações, né, do GeniArt. Passa aqui. E para Essa paginazinha aqui é a paginazinha que a gente coloca as nossas redes sociais. Para quem não sabe, o GeniArt tem um Instagram, na verdade, não é o Instagram do Geni geral, mas o GeniArt sempre está lá marcando presença. Então, lá no Instagram você consegue acompanhar a gente, você consegue ver quando vai ter os próximos eventos, reuniões, outras coisas que a gente esteja produzindo, inclusive lives. Então, @genicatu, é bem facinho. Aí vem o vídeo de Ana Luísa, que ela tem vergonha. E para acompanhar a gente é bem simples. Basta entrar lá no Instagram, digitar Geni_Catu, seguir a nossa página e agora é só curtir e compartilhar os posts com a galera. É bem simples. Então é isso, gente. Finalizamos aqui, né? Bem cravado, nós 7 horas. Finalizamos o Geni Talk de hoje. Se alguém quiser comentar alguma coisa, falar para a Anísia, que é nossa orientadorazinha. Ai, gente, oizinha mesmo, viu? Porque o trabalho é todo de vocês. Porque eu me surpreendo a cada vez, cada edição. E eu tô tão emocionada, Luciano, aí fazendo essa convocação, né? A pró-reitora de pesquisa da nossa instituição. Então, só agradecer, dizer que a gente está extremamente feliz. O Geni hoje, como já disse, foi um marco para mim muito afetivo, muito gostoso. E vamos continuar. Quem quiser abrir a câmera, a gente vai tirar uma foto, sei lá, tá gravando também. Vamos dar tchau juntos. Beijo, gente. Obrigado, foi ótimo estar com vocês. Muito obrigado pela acolhida. Me senti muito acolhido. Tchau, tchau, gente. Tchau. Foi um prazer. Tchau, parabéns, parabéns, lindos.
Tchau, pessoal. Obrigado mais uma vez por terem vindo, viu? Sempre apareçam. Tchau. Charlie, Pauline, adorei. Zênio também, obrigado mais uma vez. Júnior também, que apareceu aqui. Obrigadão, viu, gente? Abraços.